Antes de mergulharmos nessa história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de dar sua nota de 0 a 10. Agora relaxe e prepare-se. O grave da balada em Miami Beach ainda martelava nos ouvidos de Emma quando ela tropeçou porta adentro do seu apartamento às 3 da manhã. Sua melhor amiga, Chloe, havia insistido em fazer a despedida de solteira mais insana de todos os tempos, com doses de neon, touro mecânico e tequila suficiente para afundar um iate inteiro. Emma arrancou os saltos altos que imploravam por misericórdia e desabou no sofá, ainda usando a faixa ridícula de dama da desonra que Chloe a obrigou a vestir. Nunca mais, resmungou, pressionando as têmporas com as mãos. O mundo girava como um carrossel quebrado, e ela se lembrava vagamente de ter dançado em cima de uma mesa. Ou seria um bar? As lembranças vinham borradas, como tinta aquarela em dia de chuva. Ela tirou o vestido cheio de lantejoulas, deixando um rastro de brilho no chão, e foi cambaleando até o quarto, vestindo apenas a roupa íntima. Amanhã ela enfrentaria o caos. Amanhã ela voltaria a ser a Emma de sempre. Responsável, sóbria, a planejadora de casamentos que realizava os sonhos dos outros enquanto sua própria vida amorosa parecia cenário de tragédia romântica. Os lençóis frios tocaram sua pele quente como um abraço do céu. Emma se afundou no travesseiro, murmurando algo sobre nunca mais deixar Chloe organizar nada. E em segundos a escuridão a envolveu. Mas tinha algo errado. Sua cama estava diferente, mais firme. E o cheiro do travesseiro não era lavanda com amaciante, era um perfume caro, masculino, sofisticado, totalmente estranho. Os olhos de Emma se abriram num rompante e ela se viu encarando um teto que não era o seu. Nada daquela textura antiga de aluguel. Era liso, branco como neve, com luzes embutidas elegantes que deviam custar mais que o aluguel do mês inteiro. Mas que... sussurrou sentando tão rápido que o quarto rodou de novo. Aquela definitivamente não era sua casa. Nem perto disso. Ela estava numa suíte gigantesca com janelas do chão ao teto, revelando a paisagem noturna de Miami. O oceano ao fundo brilhava como diamantes espalhados pela escuridão. A cama onde estava deitada parecia maior que seu quarto inteiro, com lençóis macios como seda. E não estava sozinha. Um braço musculoso descansava sobre sua cintura, preso a um homem deitado ao seu lado, com o rosto enterrado no travesseiro. Cabelos escuros, pele bronzeada, ombros que pareciam esculpidos sob medida para capas de revista. O coração de Emma começou a bater tão forte que ela conseguia ouvir o próprio pânico crescendo dentro do peito. As memórias da noite anterior tentavam emergir, sufocadas pela névoa da tequila. A balada, o acesso à área VIP, um homem com olhos, como chocolate derretido, e um sorriso que deveria vir com selo de advertência. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Repetia em sussurros apavorados, enquanto tentava sair do abraço dele sem fazer barulho. Ela precisava sumir dali. Agora, antes que ele acordasse e ela tivesse que encarar o que quer que tenha feito. O vestido estava jogado perto da porta. Emma andou na ponta dos pés, prendendo a respiração, rezando para que o desconhecido não acordasse. Mas, justo quando ela pegou o tecido brilhoso com as pontas dos dedos, seu celular vibrou, alto, em algum lugar do quarto. O homem se mexeu, murmurando alguma coisa ininteligível. Emma congelou, como uma presa à mercê do caçador. Vestido apertado contra o peito, coração aos pulos, olhos arregalados. E agora? Talvez, se ela ficasse perfeitamente imóvel, ele voltasse a dormir. Mas o universo, ao que parece, tinha outros planos. Ele se virou, revelando um rosto que tirou o ar dos pulmões de Emma. Maxilar marcado, barba por fazer no ponto exato, lábios que despertaram uma lembrança instantânea. Aqueles lábios em seu pescoço, na clavícula, sussurrando um bom dia, com uma voz rouca de sono. E então os olhos,
Aquele olhar castanho profundo, perigoso que se fixou nos dela com uma intensidade que fez seus joelhos vacilarem. Fugindo já? Ele perguntou com um sorriso nos lábios. Emma se endireitou, tentando reunir a pouca dignidade que restava a alguém em roupa íntima no quarto de um completo desconhecido. Não estou fugindo. Estou indo embora. Tem uma diferença. Os lábios dele se curvaram em um sorriso que simplesmente não era justo, especialmente àquela hora indecente da madrugada. A maioria costuma ficar pelo menos pro café depois de me marcar. Marcar você? A voz de Emma quase deu um salto de oitava. Do que você está falando? Ele se sentou na cama e o lençol deslizou até a cintura, revelando um abdômen que merecia comercial próprio de academia. Emma instintivamente tentou manter os olhos no rosto dele, o que honestamente também não era uma zona segura. Ele apontou para o ombro, onde uma marca perfeita de mordida se destacava contra a pele bronzeada. "Meu Deus!" exclamou Emma, levando a mão livre à boca. "Eu te mordi!" Com entusiasmo, inclusive, ele confirmou, claramente se divertindo com o constrangimento dela. Mas, para ser justo, eu retribuí. Antes que Emma pudesse processar o que ele acabara de dizer, ele apontou para o pescoço dela. Ela disparou até o espelho na parede e soltou um suspiro engasgado. Ali, nítido como o sol, bem na curva entre o pescoço e o ombro, estava um chupão, mas não qualquer um. Era uma obra-prima, roxo escuro, indesculpável, impossível de esconder. "Você me marcou?" Emma girou sobre os calcanhares, o vestido largado no chão, completamente esquecida. "Quem faz isso?" Ele deu de ombros, absolutamente sem arrependimentos. "Você me pediu." "Eu estava bêbada." "Eu também." Ele levantou-se, e Emma concluiu que quem inventou calças de pijama caídas precisava ganhar o prêmio Nobel imediatamente. "Mas não bêbado o suficiente para esquecer que você me puxou do VIP, me encostou contra a parede e disse..." Ele fez uma pausa, sorrindo ainda mais. "Como era mesmo?" "Ah, sim. Preciso que você me faça esquecer todo homem sem graça que já passou pela minha vida." O rosto de Emma pegava fogo. "Isso não soa como algo que eu diria. Você também disse que meus olhos pareciam fontes de chocolate e perguntou se podia lamber eles. Para de falar agora." Emma enfiou o vestido pela cabeça completamente torto e ela sequer se importou. Isso nunca aconteceu. Difícil fingir isso com a gente, todo marcado, feito dois adolescentes. Ele se espreguiçou e os olhos dela, traidores, foram direto para os músculos abdominais outra vez. "Sou Dante, aliás." Emma respondeu automaticamente e se amaldiçoou por ter dito seu nome verdadeiro. E isso foi um erro. Ai. Dante levou a mão ao peito, fingindo dor. "E eu achando que a gente tinha algo especial. Afinal, você me pediu em casamento." O sangue de Emma congelou. "Eu fiz o quê?" Pediu em casamento, no meio da pista de dança. "Disse que eu era o tipo exato de má decisão que você queria tomar para sempre." Os olhos dele brilhavam de puro divertimento. "Você chegou a ficar de joelhos. Se quiser um souvenir, a segurança tem o vídeo." "Por favor, diga que tá brincando com essa parte do pedido." "Sério, 100%. E ainda usou um anel de bala que pegou no bar no lugar de um diamante." Ele se aproximou e Emma sentiu o perfume de novo. Aquele aroma caro, envolvente, perigoso demais para alguém em situação de fuga matinal. Sândalo e algo nele, singular e irresistível, que fez os hormônios dela baterem em prontidão. "Você ficou bastante desapontada quando eu apontei que precisaríamos de uma licença de verdade." Emma recuou em direção à porta, o salto prendendo-se em algo. Olhou para baixo e viu a bolsa, com tudo espalhado pelo piso de mármore. Ao ajoelhar-se para recolher seus pertences, algo fez seu estômago despencar.
Um guardanapo com uma escrita que não deixava dúvidas. A sua caligrafia desordenada. Dante Castellaniano, futuro marido, seguido de uma fileira de corações. Ah, isso só melhora, resmungou ela, enfiando a prova na bolsa. Castellano, corrigiu Dante de forma quase didática. Caso também tenha esquecido meu sobrenome. O nome despertou algo na memória de Emma. Castellano. Onde ela já havia ouvido aquilo? Olhou para ele outra vez, de verdade. O apartamento na Barra, cobertura, o mobiliário de grife, a arrogância casual de quem está acostumado a conseguir o que quer. A ficha caiu com a força de um trem de carga. Você é Dante Castellano, como em Castellano Industries, como o bilionário que possui metade de Miami Beach. Culpado, disse ele, sem a mínima cara de remorso. Embora ontem à noite você parecesse mais interessada nos meus passos de dança do que no meu portfólio. Emma queria desaparecer. Queria que o piso de mármore se abrisse e a engolisse. Ela havia proposto a um bilionário, mordido um bilionário, deixado sua marca em um dos solteiros mais cobiçados da Flórida, como se fosse um brinquedo descartável. Eu preciso ir. Agarrou a bolsa como se fosse um salva-vidas. Por favor, esqueça que isso aconteceu. Eu pago a terapia se for preciso. Terapia? Riu Dante, um som rico que fazia coisas indevidas no interior dela. Querida, ontem foi a coisa mais divertida que eu tive em anos. Por que eu denunciaria? Porque eu não sou ninguém, explodiu Emma. Eu organizo casamentos para viver. Dirijo um Honda todo batido. Compro meus vestidos em outlets. Não sou o tipo de mulher que termina em coberturas com bilionários. Algo mudou no rosto de Dante. O brilho provocador deu lugar a um interesse genuíno. Você planeja casamentos? Sim, mal pelo visto, já que não consigo nem manter minha própria vida organizada. Ele parecia encantado com a informação. Isso é ou irônico ou perfeito. Ainda não decidi. Emma avançou para a porta, cada passo uma tentativa de retomar a normalidade. Bem, enquanto você decide, eu vou. Obrigada pelo... Seja lá o que foi isso. Vamos fingir que nunca aconteceu. Ela agarrou a maçaneta, um alívio quase físico invadindo-a. Quase livre, quase capaz de transformar tudo em um pesadelo etílico. Emma. Algo na voz dele a fez parar. Virou-se e o viu levantando o telefone. A tela mostrava um contato. Você colocou seu número no meu telefone, disse ele. Sob futura esposa com uns 17 emojis de coração. Mate-me agora. Que raio de humilhação. Delete isso, disse ela fraca. Contra-oferta. Ele se aproximou, e Emma foi tomada por uma espécie de hipnose pelo modo como ele andava. Toda a sua confiança predatória. Parou a uma distância que permitia sentir o calor do corpo dele. Janta comigo. Você está louco? Talvez. Ele sorriu. Você me mordeu bem forte, afinal. Um jantar em lugar público, roupas obrigatórias. Qual o pior que pode acontecer? Posso propor de novo. Vou esconder os anéis de bala. O sorriso dele suavizou, menos ensaiado agora, quase sincero. Olha, Emma, eu conheço muitas mulheres que enxergam cifrões quando olham para mim. Mas ontem à noite você nem fazia ideia de quem eu era, e mesmo assim escolheu a mim, completamente bêbada. Mas ainda, assim, com um ótimo gosto. A Emma bêbada também achou que seria uma ideia genial montar num touro mecânico usando um vestido. Ela gemeu ao lembrar. E foi espetacular, aliás. Você viu? Na primeira fila. Você durou 12 segundos. Incrível. Emma enterrou o rosto nas mãos. Ela precisava sair dali antes de morrer de vergonha. Obrigada, de coração, pelo resumo da minha humilhação. Janta comigo. Ele repetiu sem hesitar. Deixa eu te mostrar que sou mais do que uma decisão ruim com um abdômen bonito. Emma sabia que deveria dizer não. Todas as partes racionais do seu cérebro gritavam que aquilo era uma péssima ideia.
Isso tinha tudo para acabar em desastre. Bilionários não namoravam organizadoras de casamento. Aquilo não era um conto de fadas. Era delírio provocado por ressaca e tequila. Mas a marca no pescoço ainda pulsava quente, e ela ainda conseguia sentir o gosto dele em seus lábios. E talvez, só talvez, a Emma sóbria precisasse ser um pouquinho mais como a Emma bêbada. Isso é uma péssima ideia, ela disse ainda com a mão na maçaneta da porta. A gente não tem nada em comum. Você provavelmente toma caviar no café da manhã, enquanto eu considero cereal um grupo alimentar completo. Na verdade, eu sou mais do tipo bacon com ovos, Dante rebateu, com aquele sorriso que ameaçava enfraquecer qualquer resistência. Tá vendo? Já temos algo em comum. Você mora numa cobertura. Eu moro num estúdio com um radiador que soa como se estivesse invocando demônios. Formação de caráter. Ele respondeu, encostando na parede com os braços cruzados. Os bíceps que aquilo destacava? Um problema à parte. Não que Emma tenha notado, claro. O que mais? Ela o desafiou. Você provavelmente namora supermodelos e socialites. Eu já saí com um cara que colecionava caixas de pizza vintage. Isso é estranhamente específico e sinceramente um pouco preocupante. Os lábios dele se curvaram. Eu já namorei alguém que insistia em levar seu papagaio taxidermizado para os restaurantes. Emma arregalou os olhos. Um quê? O senhor assobio tinha até lugar reservado na mesa, disse Dante, fazendo uma careta dramática. O relacionamento não sobreviveu ao terceiro encontro. Eu nem consigo imaginar por quê. Emma riu, surpresa consigo mesma. Mas o senhor assobio, pelo menos, tinha boas maneiras à mesa? Melhores que o dono, para ser honesto. Dante se afastou da parede e foi chegando mais perto. Então, janta? A parte sensata de Emma, aquela que fechava orçamentos, marcava reuniões e pagava boletos em dia, agora berrava para que ela corresse. Mas outra parte, uma que estava silenciada havia tempo demais, sussurrava que talvez um jantar não fizesse mal algum. Tudo bem, ouviu a própria voz dizer. Um jantar, mas em algum lugar normal. Nada de restaurantes onde a comida vem em forma de espuma ou onde os garçons te julgam por usar o garfo errado. Combinado. O sorriso dele iluminou o rosto inteiro e o coração traidor de Emma perdeu um compasso. Que tal amanhã à noite? 8 horas? Tenho uma reunião com noivos até às 7. Perfeito. Passo para te buscar às 8:30. Ele pegou o celular do criado mudo. Qual é o seu endereço? Emma passou o endereço e assim que terminou se arrependeu. Se você aparecer de limusine, eu nem desço. Anotado. Nada de limo. Ele digitou no celular. Carro normal. Talvez eu mesmo dirija. Você sabe dirigir? Achei que tivesse gente só para isso. Tenho muitos talentos escondidos. Os olhos dele desceram até a marca de mordida no ombro. Como você descobriu ontem à noite? O rosto de Emma ferveu. A gente não vai falar sobre ontem à noite. Ontem foi culpa da tequila. Inteiramente da tequila. Totalmente, concordou Dante com a seriedade de um padre em confissão. A tequila também é responsável pela mensagem que você me mandou às 2 da manhã. Que mensagem? Emma se atrapalhou com o celular, abrindo os textos com os dedos desajeitados pela ansiedade. E lá estava, enviado para um contato salvo como olhos de chocolate quente. Seu bumbum deveria ser ilegal nos 50 estados. Eu vou emoldurar essa, disse Dante, animado demais. Talvez até coloque no meu escritório. Nem pense nisso. Tenta me impedir. Emma enfiou o telefone na bolsa, oficialmente atingindo o nível máximo de mortificação. Tô indo embora. E quando eu morrer de vergonha, vou te assombrar. Eu deixo tequila de oferenda para o seu fantasma. Ele a seguiu até a porta, ainda sem camisa, como se toda a situação não fosse absurda e íntima demais. Emma.
Ela parou na soleira, tentando não tremer. O quê? Os dedos dele passaram levemente pelo chupão em seu pescoço, quase sem tocá-la, mas ainda assim mandando arrepios direto pela espinha. Usa o cabelo preso amanhã. Gosto de ver a minha obra-prima. Só nos seus sonhos, Castellaniano. Mas a voz dela saiu mais fraca do que ela queria, e os dois perceberam. Ah, você com certeza vai aparecer nos meus, disse ele encostando no batente da porta, todo casual, transbordando arrogância e charme perigoso. Especialmente a parte da mordida. Emma fugiu antes que fizesse alguma idiotice, tipo beijá-lo de novo. Chegou ao elevador e apertou o botão diversas vezes, como se isso fosse acelerar a sua salvação. Pelas portas que se fechavam, teve a última visão de Dante, ainda parado ali, ainda sorrindo daquele jeito infame, como se soubesse ela voltaria. A descida da cobertura até o térreo só deu tempo demais para pensar. O que ela tinha feito? O que estava fazendo? Ela não saía com bilionários. Emma saía com contadores chamados Brad, que achavam que jantar no Olive Garden era o auge da sofisticação. Ela saía com caras que usavam meia com sandália e achavam que o fantasy football era um traço de personalidade. Ela definitivamente não saía com homens que mais pareciam protagonistas de comercial de perfume, que moravam em coberturas que valiam mais do que ela ganharia em 10 vidas trabalhando com planilhas e buquês. O saguão do prédio era puro mármore e arte moderna, com um concierge que lançou aquele olhar cúmplice amaldiçoado, enquanto ela passava a passos rápidos, com o vestido virado e o inconfundível cabelo de sexo. Perfeito. Agora ela era essa garota, a que faz a caminhada da vergonha, saindo do apartamento do ricaço em plena manhã de sábado. Lá fora, o sol de Miami bateu nos olhos como uma agressão visual, fazendo sua dor de cabeça pulsar com mais força. Ela tateou pelos óculos escuros, apertou os olhos e tentou pedir um Uber no app. Chegada em 15 minutos. Ótimo. 15 minutos esperando naquele calçadão impecável, parecendo uma compilação ambulante de más decisões, enquanto corredores matinais lançavam olhares julgadores. O celular vibrou. Mensagem de um contato que, aparentemente, ela havia renomeado como Deus do sexo Dante durante a aventura com a tequila. Você esqueceu seu brinco. Levo amanhã. Emma levou a mão às orelhas. Claro. Um dos argolinhas favoritos dela tinha desaparecido, porque, é óbvio, o universo ainda não tinha terminado de se divertir com a humilhação. Outra mensagem surgiu. Para ser justo, você foi a coisa mais interessante que apareceu na minha cama em anos. Emma respondeu antes que pudesse pensar melhor. Isso porque você namora gente que leva papagaios empalhados para jantar. Nova resposta. Tuxe. Mas você me pediu em casamento com um anel de bala. Quem tá ganhando mesmo? Apesar do desastre emocional, físico e existencial que era aquela manhã, Emma sorriu. O Uber encostou na calçada, e Emma praticamente se jogou no banco de trás como se estivesse fugindo de uma cena de crime. Noitada pesada? Perguntou o motorista, lançando a ela um olhar curioso pelo retrovisor. Algo assim, suspirou Emma, desabando contra o assento com os olhos fechados. Sei como é, querida. Todos já estivemos lá. O trajeto até seu apartamento levou 20 minutos. Tempo suficiente para mergulhar num redemoinho de ansiedade crescente. Ela tinha aceitado jantar com Dante Castellano. O bilionário Dante Castellano, de verdade. O homem que aparentemente era dono de metade da orla de Miami. E que provavelmente tinha uma página própria na Wikipédia. Sobre o que eles falariam? Emma não falava bilionês. Não sabia nada sobre ações, fundos internacionais, manutenção de iates ou qualquer outro assunto que pessoas como ele discutiam enquanto comiam pratos decorados com ouro comestível. O celular tocou assim que o carro parou em frente ao prédio dela. O nome de Calloy brilhou na tela,
junto com uma foto da amiga fazendo biquinho. Você tá viva! Chloe gritou antes mesmo de Emma dizer alô. Já estava começando a me preocupar. Você sumiu da balada ontem com aquele pecado ambulante de Armani. Me diz que você fez coisas bem indecentes com ele. Eu mordi ele, Emma murmurou, subindo as escadas até seu apartamento no terceiro andar, e aparentemente pedi ele em casamento com um anel de bala. Essa é a minha garota. A gargalhada de Chloe foi tão alta que Emma afastou o telefone do ouvido. Mas ele valeu a pena? Me diz que sim. Aquele homem parecia que podia te arruinar de um jeito que nem a terapia cura. Ele é Dante Castellano. Emma finalmente achou a chave certa e empurrou a porta do apartamento com o ombro. Tipo, Dante Castellano, o bilionário. O silêncio do outro lado foi tão longo que ela olhou para a tela para ver se a ligação ainda estava ativa. Você tá de brincadeira, Chloe sussurrou finalmente. Você só pode estar brincando. Queria estar. Emma chutou os sapatos e caiu de cara na cama. Acordei na cobertura dele com um chupão do tamanho do Texas no pescoço, sem lembrar como cheguei lá. Emma Elizabeth Martinez, sua lenda viva. A voz de Chloe subiu 2 tons de tanta empolgação. Você dormiu com o solteiro mais cobiçado de Miami, o mesmo Dante Castellano da capa da Forbes no mês passado. A gente tem um encontro amanhã à noite. A voz de Emma saiu abafada contra o travesseiro. O quê? O grito provavelmente rompeu vidros em 3 estados vizinhos. Ele te chamou para sair depois de conhecer a versão bêbada de você? Aparentemente, a Emma bêbada causou boa impressão. Ela virou de barriga para cima, encarando o teto manchado de umidade. O que eu faço, Chloe? Eu não posso namorar um bilionário. Nem tenho um vestido que não tenha etiqueta de liquidação. Primeiro, vamos às compras com isso agora. Segundo, você vai nesse encontro sim. Homens assim não caem no colo todo dia. Caiu no meu. Exatamente. Emma, sem desculpas, você vive se escondendo. Sempre escolhe o caminho seguro. Você sai com caras que acham que papai e mamãe com a luz apagada é ousadia. E aí, pela primeira vez na vida, você fez algo completamente impulsivo e o universo te recompensou com um homem que parece ter sido esculpido por anjos tarados. Isso foi incrivelmente específico. Eu sou incrivelmente específica quando estou certa. A voz de Chloe suavizou, ficando séria. Olha, eu sei que você tá com medo, mas e se a Emma bêbada soubesse de algo que a Emma sóbria ainda não entende? Tipo o quê? Tipo que você precisa de alguém que abale a prisãozinha segura que você construiu, que vire sua rotina de cabeça para baixo e mostre que tem mais na vida do que lista de convidados e planilhas de Excel. Emma ficou ali, em silêncio, encarando o teto, e talvez, só talvez, começando a acreditar que sua versão mais impulsiva, com a ajuda de muita tequila, tivesse tomado a primeira decisão certa em muito tempo. Emma tocou a marca no pescoço, sentindo um arrepio ao lembrar do calor da boca de Dante, do jeito como ele a olhou, como se ela fosse algo extraordinário, e não apenas mais uma garota bêbada em uma balada qualquer. E se eu me humilhar? Sussurrou. Então você vai ter uma ótima história, respondeu Chloe do outro lado da linha. Mas, e se você não se humilhar? E se isso for o começo de algo incrível? Desde quando você é a otimista? Desde que minha melhor amiga finalmente fez algo espontâneo e acabou com a marca de mordida de um bilionário no pescoço. Houve uma pausa. Por favor, me diz que você tirou foto. Tô desligando. Compras. Amanhã, 12:00. Nada de dar para trás, ouviu? Emma finalizou a chamada e se arrastou até o banheiro. O espelho revelou toda a glória da sua caminhada da vergonha,
Maquiagem borrada, cabelo mais embaraçado que os pensamentos dela, e aquele maldito chupão que nenhum corretivo do mundo seria capaz de esconder. Parecia que tinha sido atacada por um vampiro, luxuoso. O celular vibrou mais uma vez. Mensagem de Dante. Esqueci de comentar. Gosto de comida italiana. Tem um lugarzinho em Winwood que faz a melhor carbonara fora de Roma. Emma digitou, suspirando. Como você sabe que eu gosto de italiano? Você me contou. Logo depois de dizer que meus olhos pareciam pudim de chocolate sexy. Emma fechou os olhos e gemeu. Sua versão bêbada não tinha nenhum freio, nem filtro, nem vergonha. Por favor, esquece tudo o que eu disse ontem. Nem pensar. Estou fazendo uma lista. No momento, meu favorito é: seu rosto é tão simétrico que chega a ser estúpido. Eu odeio você. Você com certeza não me odiava ontem. Aliás, tenho as marcas de mordida para provar que foi o oposto. Emma jogou o celular na cama como se estivesse quente demais para segurar. Chega. Ela precisava de um banho, de café e talvez de uma máquina do tempo para desfazer o quarto shot de tequila. Sob o jato quente do chuveiro antigo, tentou juntar os pedaços da noite anterior. A balada. Chloe empurrando shots, um setor VIP atrás da corda de veludo, olhos escuros encontrando os dela no meio da pista. A maneira como ele se movia, como se cada músculo soubesse exatamente o impacto que causava. Ela puxando o cabelo dele, a boca dele em seu pescoço. O desejo urgente, imprudente, que tomou conta dos dois. Não era de se espantar que ela o tivesse mordido. Aquele homem provavelmente inspirava impulsos primitivos até em freiras. Quando saiu do banheiro, o telefone já acumulava novas notificações. 3 mensagens de Chloe com links de vestidos. Uma da mãe, perguntando por que ela não tinha ligado naquela semana. E 2 de Dante. Meu ombro já está até roxo. Vou ter que explicar para o conselho da empresa por que pareço ter sido atacado por um tubarão pequeno, porém entusiasmado. Ainda assim, valeu a pena. Melhor pedido de casamento que já recebi. O anel de bala foi o toque perfeito. Emma tentou se manter séria. Tentou. Mas uma risada escapou de seus lábios antes que percebesse. Ela digitou. Diz para eles que foi uma organizadora de casamentos. Criaturas perigosíssimas quando provocadas. O que provoca uma organizadora de casamentos? Centros de mesa feios, quadrinhos com fonte cômica nos convites, noivos que acham que azul marinho e preto são a mesma cor. Anotado. Vou fugir de tudo isso se quiser manter meu outro ombro intacto. Seus ombros estão seguros. Eu não mordo em segundos encontros. Ela apertou enviar e congelou. Tinha acabado de pressupor que haveria um segundo encontro. Tinha, sem perceber, dado a entender que estava pensando além de amanhã à noite. A resposta foi quase imediata. Bom saber, embora eu não possa prometer o mesmo sobre os meus dentes. Emma mordeu o lábio, mas dessa vez não era de vergonha. Era de expectativa. Algo estava começando, e contra toda lógica, talvez ela estivesse pronta para isso. O calor se acumulou na parte mais baixa do ventre de Emma só de lembrar da boca dele em sua pele. Perigo? Era isso que Dante representava. Tudo naquela situação gritava desastre em letras neon piscando. Mas... e se Chloe estivesse certa? E se já estivesse na hora de parar de viver, sempre jogando no seguro? O resto do sábado foi dedicado à recuperação da ressaca e a tentar não pirar a cada nova troca de mensagens com Dante. Ele, surpreendentemente, tinha senso de humor. Mandou memes sobre ressaca, piadas sobre café com gengibre e até uma foto do próprio ombro roxo com a legenda: "Tô dizendo para todo mundo que lutei com um ursinho bravo. No domingo, às 11h45 em ponto, Chloe apareceu esmurrando a porta do apartamento de Emma, armada com café forte e determinação absoluta. Temos exatamente 6 horas para te transformar, de desastre de ressaca em deusa digna de namorar um bilionário.
anunciou, invadindo o lugar como uma estilista de filme de makeover. Eu mapeei todas as lojas, num raio de 5 milhas, que vendem vestidos dignos de encontros com homens que têm iates. Ele nem comentou sobre ter um iate. Por favor. Ele é um bilionário em Miami. Claro que tem um iate. Provavelmente 2. Chloe largou a bolsa no sofá e empurrou o copo de café na mão de Emma. Bebe. Temos trabalho a fazer. O que aconteceu depois foi uma maratona frenética pelos shoppings de Miami, com Chloe rejeitando instantaneamente tudo que Emma escolhia. Não, disse ela, arrancando um vestido preto clássico das mãos da amiga. Não estamos indo a um funeral. É elegante. É chato. Você precisa de algo que diga: eu sou sofisticada, mas também talvez te morda de novo se for devidamente incentivada. Emma a encarou. Essa é uma mensagem muito específica. E você é um tipo muito específico de encontro. Chloe ergueu um vestido vermelho que parecia estar segurado por pura fé e talvez 1 ou 2 pedaços de fio dental. Experimenta esse. Isso não é roupa. Isso é um acidente esperando para acontecer. Eu vou precisar de meio quilo de fita adesiva dupla face só para evitar que meus seios fujam no meio do jantar. Exatamente. 3 horas e cerca de 17 mil vestidos depois, elas finalmente encontraram o tal. Um vestido envelope azul marinho profundo que abraçava as curvas de Emma como se tivesse sido feito sob medida. Mostrava a pele com elegância, e quando ela andava, havia uma ousadia sutil na forma como ele se abria, só para exibir as pernas. Perfeito, declarou Chloe. Ele não vai saber o que o atingiu. A fatura do cartão vai me atingir primeiro. Emma murmurou, encarando o valor com olhos arregalados, mas comprou o vestido, os sapatos novos que Chloe definiu como sexo em forma de salto alto, e uma lingerie que fez Emma corar só de olhar. Não estou planejando mostrar a lingerie para ele, protestou Emma quando Chloe jogou um conjunto rendado preto na pilha. Em primeiro lugar, você já dormiu com ele, então esse navio já zarpo. Segundo, não é sobre ele ver. É sobre você saber que está usando. Confiança, uma lingerie sexy. Confiança sexy. Quando finalmente chegaram ao apartamento, Emma estava exausta, cheia de sacolas e com o pânico sutil crescendo como bolhas sob a pele. Ela pendurou o vestido novo com um cuidado exagerado, como se fosse feito de ouro derretido. E se ele for entediante? Perguntou, encarando a peça como se ela tivesse a resposta. E se, sem a tequila, a gente não tiver nada para conversar? Então, pelo menos você vai comer de graça num lugar caro e sair com uma história para contar, respondeu Chloe, se jogando na cama de Emma e deslizando o dedo pela tela do celular. Segundos depois, soltou. Meu Deus, Emmy. Você já jogou ele no Google? Não. Devo? Amor. Conheço um lugar de sushi incrível, ou então tem um restaurante cubano que faz mojitos que quase competem com a tequila de ontem à noite. Vamos evitar qualquer coisa adjacente à tequila por um tempo, se não for pedir muito. Emma respondeu, mexendo distraidamente na alça da bolsa. Italiano é perfeito, ela acrescentou. Ótimo, porque eu já subornei o garçom para esconder todos os anéis de bala. Muito engraçado, eu achei. Ele lançou um olhar rápido na direção dela e seu semblante suavizou. Tá nervosa? Deveria estar? Não. Mas você tá fazendo aquela coisa com a bolsa igual ontem, logo antes de me puxar para a pista de dança. Emma parou o movimento imediatamente. Você lembra disso? Eu lembro de tudo. A voz dele ficou mais baixa, mais grave, e um arrepio percorreu a espinha dela. A sua risada quando você errou o estribo do touro mecânico. A expressão determinada quando decidiu que eu ia para casa com você. O som baixinho que você fez quando eu... Ok, chega. Emma interrompeu, as bochechas em chamas.
A gente combinou de não falar sobre ontem à noite. Você combinou. Eu só assenti e classifiquei como assunto para trazer à tona quando a Emma tentar parecer profissional. Eu não tô tentando parecer nada. No sinal vermelho, ele se virou completamente para ela. Então por que você continua tocando no pescoço, bem onde eu te marquei? A mão de Emma congelou no ar, a poucos centímetros do pescoço. Ela nem tinha percebido que estava fazendo isso. É sensível, respondeu, quase sem voz. Eu lembro. O farol ficou verde, mas o brilho nos olhos de Dante ainda queimava. Eu lembro exatamente o quão sensível. Isso ia ser um jantar longo. O restaurante era um cantinho discreto, enfiado entre um brechó vintage e uma livraria charmosa. Nada de valet, nada de maître presunçoso, só o brilho suave das velas nas janelas e o cheiro acolhedor de alho e pão assado invadindo o ar. Isso não parece o tipo de lugar que bilionários frequentam, comentou Emma enquanto ele a ajudava a sair do carro. Porque não é. O dono é um velho amigo de antes dos bilhões. Ele faz uma massa que pode fazer você chorar. Dante colocou a mão suavemente nas costas dela, guiando-a até a entrada. Além disso, ele me deve uma, sussurrou com um sorriso. Fui eu quem apresentou ele para a esposa dele, então sempre conseguimos a melhor mesa. Por dentro, o restaurante era acolhedor e intimista. Paredes de tijolos expostos, cadeiras todas diferentes, mas que de alguma forma funcionavam perfeitamente juntas. Um homem grisalho, com um bigode espetacular e energia contagiante, os recebeu falando italiano acelerado antes de puxar Dante para um abraço de urso. Em seguida virou-se para Emma. Belíssima! Exclamou, beijando os dois lados do rosto dela antes que pudesse reagir. Dante, onde você estava escondendo esse tesouro? Emma, esse é o Lorenzo. Lorenzo, essa é a Emma. Seja legal, ou ela pode te morder também. Emma sentiu o rosto pegar fogo. Lorenzo caiu na gargalhada. Um som grave e alegre que preencheu o lugar inteiro. Ah, uma mordedora! Ótimo. Alguém precisa manter esse aí com os pés no chão. Ele é bonito demais para o próprio bem. Lorenzo os levou até uma mesa de canto, parcialmente isolada, iluminada por uma vela que lançava um brilho dourado e suave. Emma se acomodou na cadeira e notou que Dante a observava de um jeito diferente, um olhar que ela não conseguia decifrar com facilidade. Que foi? Ela perguntou quando Lorenzo se afastou para buscar o vinho. Nada, respondeu ele com um sorriso discreto nos lábios. É só que você fica linda à luz de velas. Essa cantada costuma funcionar? Não sei, nunca usei antes. Ele se recostou na cadeira, os olhos ainda nela, estudando-a como se estivesse descobrindo algo novo. Você desperta coisas novas em mim, Emma Martinez. Tipo marcas de mordida? É, entre outras coisas. O sorriso dele ficou mais afiado, mais perigoso. Aliás, se estamos contando pontos, acho que estamos empatados. Emma levou a mão automaticamente ao pescoço e se pegou fazendo exatamente o que ele dissera. De novo. Não estamos contando pontos. Que pena. Dante respondeu com um sorriso enviesado. Sou muito competitivo. Lorenzo voltou à mesa com uma garrafa de vinho e uma cesta de pão que cheirava como algo enviado direto do céu. Nada de cardápios hoje à noite, anunciou com o peito inflado. Eu cozinho, vocês comem e todo mundo sai feliz. Lorenzo gosta de achar que sempre sabe o que é melhor, explicou Dante enquanto o dono do restaurante servia o vinho. E, para ser justo, ele normalmente acerta. Sempre acerto, corrigiu Lorenzo, apontando o dedo com orgulho. Especialmente com o amor. Ele piscou para Emma antes de desaparecer de volta para a cozinha. Desculpa por ele, disse Dante, agora que estavam sozinhos. Ele é um romântico incurável. Acha que todo jantar aqui
É o começo de uma grande história de amor. E é? Perguntou Emma, mais corajosa do que antes, talvez pela segunda taça de vinho, ou pelo que sentia começando a se formar ali. Os olhos de Dante encontraram os dela, suavizados à luz das velas. Espero que sim. Apesar do início, único. Único é uma forma gentil de descrever, ela murmurou, sorrindo e tomando mais um gole. O calor do vinho se espalhava por todo o corpo, dissolvendo lentamente qualquer traço de tensão. Então me diz, o que um bilionário faz quando não está sendo mordido por organizadoras de casamento bêbadas? O de sempre. Reuniões intermináveis, aquisições, decepcionar minha mãe por não casar com alguém adequada. Ele rasgou um pedaço do pão, despreocupado, mas os olhos ainda firmes nos dela. E o que uma organizadora de casamento faz quando não está pedindo estranhos em casamento com anéis de bala? Planejo casamentos, gerencio dramas familiares e tento convencer noivas de que My Humps não é uma escolha aceitável para a primeira dança. Pera, alguém realmente escolheu My Humps? Você ficaria surpreso. No mês passado, tive um noivo que queria entrar de tirolesa na recepção. Você deixou? Deus, não. Já imaginou o seguro disso? Emma fez uma careta só de lembrar. Ele se contentou com máquinas de fumaça e a música de Missão Impossível. Ainda assim, bem dramático. Casamentos são sobre drama. Meu trabalho é manter tudo sob controle. Ela interrompeu a conversa quando Lorenzo reapareceu, desta vez com um prato de brusqueta que parecia mais uma obra de arte do que comida. E você? Ela voltou a perguntar quando Lorenzo se afastou. O que fez você ir de surfista preguiçoso a magnata dos negócios? Ousado da sua parte presumir que eu fui um surfista preguiçoso. Ele retrucou com uma sobrancelha arqueada. Suas habilidades de surf sugerem o contrário. Dante riu. Pegou no flagra. Eu cresci aqui. Passei todo o tempo livre no mar. Meu pai queria que eu fosse médico. Minha mãe, advogado. Eu só queria surfar profissionalmente. E o que mudou? A realidade. Seu olhar ficou mais distante por um momento. Descobri que eu era melhor em ler ondas de mercado do que ondas de verdade. Comecei investindo num bar de praia pequeno, transformei numa rede e fui seguindo daí. E agora você é dono de metade de Miami. Só da metade que vale a pena. Piscou. Mas chega da minha história de império. Me conta sobre as capacidades de organização da Emma bêbada. Ela tem opiniões fortes sobre centros de mesa? Emma bêbada tem opiniões fortes sobre tudo. Ela riu, relaxando ainda mais. O vinho, a comida impecável e o charme letal de Dante estavam lentamente dissolvendo seus medos. Uma vez, eu disse para uma noiva que potes de conserva estavam superados e ela devia considerar aquários. E ela ouviu? Ouviu. O tema era praia. Colocamos betas coloridos nos centros de mesa. Emma sorriu ao lembrar da cena. Foi brilhante ou completamente insano. Linha tênue entre os dois. Dante levantou a taça. Um brinde à insanidade brilhante. Emma ergueu a dela e brindou de volta. As más decisões que acabam dando certo. Só certo? Júri ainda está decidindo? Eles caíram num ritmo natural, trocando histórias e risadas entre os pratos, cada um mais delicioso que o anterior. A noite, que começou com tensão e dúvidas, estava se transformando. E Emma percebeu, com olhos brilhando e o coração ainda vulnerável, que talvez, só talvez, estivesse vivendo o começo de algo mais do que um jantar. Talvez estivesse vivendo o tipo de história que Lorenzo acreditava que acontecia ali. Emma descobriu que Dante falava 4 idiomas, que tinha uma queda secreta por reality shows e que uma vez ficou perdido em Tóquio por 6 horas porque estava orgulhoso demais para pedir informações.
Ele descobriu que ela tinha planejado o casamento da irmã aos 17 anos, que era levemente obcecada por podcasts de crimes reais e que conseguia fazer tsurus de origami com guardanapos de coquetel, algo que ela demonstrou no jantar, arrancando uma gargalhada dele. Então, disse Emma, quando Lorenzo levou os pratos de massa, qual foi o pior encontro da sua vida? Tirando o do papagaio empalhado, claro. Tecnicamente, esse pode entrar na lista. A barriga de Emma afundou. Você está dizendo que isso está indo mal? Não. Ele respondeu rápido, estendendo a mão por cima da mesa para pegar a dela. Mas você me mordeu, me pediu em casamento e depois tentou fugir do estado. Em termos de histórias para futuros encontros, definitivamente é a que mais se destaca. Isso nem foi um encontro. Emma rebateu, tentando ignorar o calor que subia por seu pescoço. Aquilo foi um encontro da tequila. Isso aqui, isso sim é o nosso encontro. O polegar dele começou a desenhar círculos na palma da mão dela. Emma esqueceu como se respirava por alguns segundos. E só para deixar registrado, acrescentou ele com um sorriso suave, está indo incrivelmente bem. Ela olhou para as mãos entrelaçadas, os dedos dourados e quentes dele entre os dela. Toque simples. E ainda assim, um raio elétrico subindo por seu braço. Você sabe que isso é loucura, né? Você e eu. Por quê? Ele parecia sincero, curioso. Porque você é você e eu sou eu. Você anda de jato particular, eu corto cupons. Você namora modelos, eu namoro caras que acham que jantar no Olive Garden é luxo. Primeiro, os pães do Olive Garden são um presente da humanidade. Dante apertou de leve a mão dela. Segundo, você continua repetindo coisas que acha que são empecilhos, mas tudo que eu ouço são motivos que te tornam diferente, refrescante. Sabe o quão entediante é sair com alguém que nunca fez compras no supermercado? Que acha que trabalho manual é apertar o botão do elevador? Então eu sou o seu passeio turístico pela simplicidade? Os olhos dele brilharam. Não. Você é a primeira pessoa real que eu conheci em anos. A voz dele ficou mais baixa. Você olhou para mim ontem à noite. Realmente me viu. Não a conta bancária, não os contatos. Só eu. Para ser justa, a Emma bêbada tem um julgamento, digamos, duvidoso. E mesmo assim teve um gosto impecável. Ele levou a mão dela até os lábios e beijou suavemente os nós dos dedos. A Emma sóbria, por outro lado, continua tentando se convencer de que isso é bom demais para ser verdade. O coração de Emma disparou. É que parece tudo tão rápido. Fala isso à mulher que me pediu em casamento no primeiro encontro. Aquilo não conta. Tudo conta. O olhar dele ficou firme, sério. Olha, Emma, eu sei que isso foge de qualquer roteiro. Eu sei que vinda de mundos diferentes normalmente complica tudo. Mas ontem à noite, antes de saber quem eu era, você me escolheu. E hoje, mesmo depois de saber, uma parte de você ainda quis saber no que isso pode dar. Se não quisesse, não estaria aqui. Ele estava certo. E os dois sabiam. Emma poderia ter ignorado as mensagens, recusado o convite, mandado o brinco por courrier. Mas não. Ela estava ali, num restaurante à luz de velas, usando seu vestido mais ousado, deixando ele traçar desenhos em sua mão como se estivessem nesse jogo há anos. Eu não sei como se namora um bilionário, ela confessou, baixa. Ainda bem que você não está namorando um bilionário. A resposta dele veio com um sorriso gentil. Você está saindo comigo, Ardante. Um cara que tem dinheiro, sim, mas também queima ovos e até hoje não entendeu como dobrar lençóis com elástico. Ninguém sabe dobrar lençóis com elástico. Eles foram criados pelo próprio capeta. Tá vendo? Ele riu. Terreno comum. Emma sentiu suas defesas começarem a desmoronar. Para de pensar tanto. Só fica aqui, comigo.
come o tiramisu do Lorenzo e me deixa te levar para casa depois. Talvez me morda de novo, se bater o clima. Eu não vou te morder em público. Que desperdício. Lorenzo provavelmente nos daria sobremesa grátis. Como se invocado pela conversa, Lorenzo surgiu com 2 pratos de tiramisu que pareciam nuvens cobertas de cacau em pó. Para os apaixonados, anunciou com uma piscadela. Nós não somos... Emma começou, mas Dante a interrompeu com um sorriso tranquilo. Obrigado, Lorenzo. Está perfeito. Lorenzo sorriu de orelha a orelha e se afastou, mas não sem antes lançar um olhar conspiratório para os dois, daqueles que fazem o rosto esquentar só de estar na mira. Ele vai acabar planejando nosso casamento, né? Emma murmurou, pegando a colher. Ela levou a primeira garfada à boca e os sabores explodiram. Café, creme e um toque sutil de rum. Puro céu. Provavelmente, ele tenta me casar há anos. Dante a observava com intensidade. Observava de um jeito que fez Emma se tornar consciente de cada pequeno gesto. Você tá com creme no canto da boca. Ela levou a mão ao guardanapo, mas ele a deteve gentilmente. Deixa eu. Ele se inclinou sobre a mesa e, com o polegar, limpou devagar o canto da boca dela. O toque em si foi sutil, mas o olhar dele, carregado de algo mais, fez seu coração tropeçar. O polegar dele demorou 1 segundo a mais, traçando a linha do lábio inferior. Pronto, disse ele, voz rouca. Tudo limpo. Emma não conseguiu responder. As palavras sumiram, como se todos os nervos do corpo tivessem migrado para o ponto onde ele a havia tocado. O lugar que queimava, que doía de tão vivo. O chupão em seu pescoço latejou em resposta, lembrando coisas. A gente devia ir embora, conseguiu dizer. Mas Lorenzo vai ficar arrasado se não tomarmos o café. Não acho que consigo lidar com café agora. Era difícil o suficiente lidar com o modo como ele a olhava, como se quisesse devorá-la ali mesmo entre a vela e a porcelana fina. Justo. Ele fez um sinal e pediu a conta, que Lorenzo, claro, se recusou a trazer. Presente do amor jovem, declarou ele em tom dramático. Seguiu-se uma discussão breve, mas feroz, em italiano acelerado, até que Dante aparentemente venceu a batalha, enfiando discretamente algumas notas no bolso do avental de Lorenzo. Do lado de fora, a noite de Miami era quente e úmida, carregando o cheiro doce do jasmim que florescia nos arredores. Emma esperava que ele a levasse direto ao carro, mas Dante segurou a mão dela. Vem caminhar um pouco comigo. Tem um parque aqui na esquina. Ela sabia que devia dizer não, que deveria ir para casa, colocar distância, clarear a cabeça, mas seus lábios se moveram por conta própria. Tá bom. O parque era pequeno, mas encantador, com caminhos sinuosos iluminados por postes antigos. Caminharam em silêncio, sem pressa, de mãos dadas como um casal qualquer em fim de noite romântica. Exceto que não eram um casal qualquer, e nem estavam exatamente num relacionamento. Eram 2 estranhos que tomaram decisões questionáveis sob influência de tequila, e agora tentavam entender o que havia sobrado. Em que você está pensando? Dante perguntou quando pararam ao lado de uma fonte. Que tudo isso parece surreal. 24 horas atrás eu nem sabia que você existia. Agora estou aqui, andando num parque, segurando sua mão, como se a gente estivesse junto há anos. O tempo é relativo. Ele a puxou suavemente até ela estar entre as pernas dele, enquanto ele se sentava na borda da fonte. Tem gente que namora por meses, sem se conectar de verdade. Outras pessoas se encontram. E, sabem? E a gente? Você me diz. As mãos dele pousaram em sua cintura, os polegares acariciando o tecido sedoso do vestido. O que será que a Emma bêbada viu, que fez ela ter tanta certeza? Emma o olhou de verdade, então, com atenção, além do terno caro, além do sorriso milionário.
além dos olhos de propaganda de colônia. Ela enxergou ele, o homem. Não o nome, não a conta bancária, não a fachada. O jeito como falava dos pais, como ria das excentricidades de Lorenzo, como sabia a origem do melhor tiramisu da cidade e fingia não ligar, mas lembrava cada detalhe do que ela disse. Isso, foi isso que a Emma bêbada viu, porque de algum jeito, mesmo entre turbilhões de tequila e música alta, ela reconheceu algo ali, alguém. E essa versão dela pode não ser confiável para decisões sérias, mas quando se tratava de sentir, talvez, só talvez, ela fosse brilhante. O homem que riu das piadas terríveis dela, que contou histórias sobre se perder em Tóquio, que a olhava como se fosse preciosa, não como mais uma conquista. Emma viu isso. Vi alguém que merecia ser mordido, disse finalmente, tirando uma gargalhada dele. E a Emma sóbria? Ele perguntou, ainda sorrindo, mas com os olhos buscando algo mais nos dela. A Emma sóbria. Vê alguém perigoso. Ela deu um passo mais perto, atraída por uma força que não tinha nome. Alguém que pode me fazer esquecer todos os planos cuidadosamente traçados da minha vida. Seria tão ruim assim? A voz dele desceu para aquele tom grave, carregado de promessas ocultas. Fácil falar. Vindo de um CEO bilionário. Fácil falar. Do homem que jogou o plano quinquenal no lixo no momento em que uma mulher linda pediu ele em casamento com um anel de bala. As mãos dele apertaram de leve sua cintura, puxando-a um pouco mais. Eu não parei de pensar em você, Emma. Os olhos dele estavam intensos, quentes. No jeito que você ri, no jeito que se moveu, no gosto da sua pele. Diz para mim que você também não pensou nisso. Ele a puxou num impulso, até que não havia mais espaço entre eles. Seus rostos estavam alinhados, suspiros compartilhados no mesmo ar. Diz que você não se lembra. Emma não conseguiu. Porque lembrava. Lembrava dos flashes de pele com pele, dedos fincando nos ombros dele, a boca dele em seu pescoço, uma urgência crua que engoliu os dois. Eu lembro, ela sussurrou. Ótimo. Ele levou uma das mãos ao rosto dela, o polegar traçando de leve o contorno da maçã do rosto. Porque eu quero te beijar de novo. Mas dessa vez, eu quero que você lembre de tudo. O coração de Emma batia tão forte que ela quase sentia a pulsação nos ouvidos. Aqui? Em público? Você preferiria minha cobertura? O sorriso dele era puro pecado. Eu posso chamar o carro. Ela deveria dizer não. Deveria exigir que ele a levasse para casa. Deveria colocar um freio nisso antes que tudo saísse de controle de vez. Mas em vez disso, ela se inclinou e o beijou. Não foi como na noite anterior. Não havia tequila, não havia pressa. Foi mais lento, mais profundo. Uma decisão tomada com total consciência. Os lábios dele estavam quentes e certos, explorando a boca dela com paciência e maestria. E quando ela permitiu que ele aprofundasse o beijo, aquilo deixou de ser apenas toque. Virou território, descoberta, promessa. As mãos de Emma se enfiaram no cabelo dele, bagunçando o penteado perfeito. Quando ela inclinou o rosto, buscando melhor acesso, ele gemeu contra sua boca. Um som rouco que disparou calor direto por cada célula do corpo dela. A mão dele subiu por suas costas, puxando-a ainda mais para si, comandando o beijo com intenção, com entrega, mostrando exatamente o que aquele homem podia fazer quando decidia se concentrar só nela. Quando enfim se afastaram, ambos ofegantes, o batom de Emma havia sumido e os cabelos de Dante pareciam recém-saídos de um furacão. Na sua casa ou na minha? Ele perguntou, a voz rouca, crua. A realidade voltou com força. Eu não posso. Não pode. Ou não quer? Ambos. Nenhum. Ela se afastou um pouco, tentando encontrar fôlego e clareza. Isso tá indo rápido demais. Você me pediu em casamento no primeiro encontro.
A gente deixou o rápido para trás há um tempo. Justamente por isso, a gente precisa desacelerar. Ela passou a mão pelo cabelo, bagunçando ainda mais. Eu gosto de você, Dante, mais do que deveria. Mas não posso simplesmente ir para a cama com você outra vez, só porque você beija assim. Assim como se quisesse me arruinar para qualquer outro homem depois de você. O sorriso dele era pura satisfação masculina. Ótimo. Não. Perigoso. Emma procurou a bolsa, tentando achar ocupação para as mãos que tanto queriam voltar a puxá-lo. Eu devia ir para casa. Se é isso que você quer. Ele se levantou com facilidade impressionante, fazendo até o movimento simples parecer coreografado. Mas Emma, isso aqui? Ele fez um gesto entre os dois. Isso não acabou. Eu sei, ela disse baixinho, porque não tinha acabado. O que havia começado na noite passada, com mordidas, tequila e impulsos, não iria embora só porque ela queria ser sensata. E talvez, só talvez, ela nem quisesse mais que fosse embora. Variante, Standard, Title, Tradução Suspense Parte 2, Id, To Die Suicide 4. A viagem até o apartamento dela foi silenciosa, carregada de uma tensão, elétrica, densa, feita de tudo o que ainda não tinha sido dito. Dante mantinha uma das mãos no volante e a outra no câmbio, perto o bastante para que Emma pudesse tocá-lo, longe o suficiente para respeitar o espaço que ela ainda precisava. Quando o carro parou diante do prédio, Emma esperava que ele tentasse fazê-la mudar de ideia. Em vez disso, ele virou-se para ela com um sorriso suave. Obrigado por esta noite. Pelo quê? Por ser neurótica com tudo. E por me dar uma chance, disse ele, estendendo a mão para colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Posso te ver de novo? Você ainda tem meu brinco. Eu quis dizer, além da troca de reféns com joias. Emma mordeu o lábio, ainda sentindo o gosto dele ali. Tenho um casamento no sábado, a recepção Patel Morrison, no Biltmore. E talvez eu precise de um acompanhante, se quiser ver o que eu faço quando não estou mordendo desconhecidos. O rosto de Dante se iluminou. Está me convidando para ser seu par? Talvez. Se você aguentar drama de noiva e DJ de gosto duvidoso. Eu aguento qualquer coisa, contanto que te veja de novo. Ele se inclinou e encostou os lábios na bochecha dela. Um toque suave, quente, perigoso. Boa noite, Emma. Ela saiu do carro com as pernas trêmulas, consciente demais de que ele a observava caminhar até a porta. Assim que entrou no prédio, recostou-se na parede, levando os dedos aos lábios, ainda sentia o calor do beijo. O celular vibrou, uma mensagem de Dante. Já estou com saudade. E dos dentes também. Emma riu, digitando de volta. Seu ombro vai agradecer a pausa. Meu ombro aguenta. Sábado não chega nunca. Subindo as escadas, Emma sentia-se flutuando. A noite tinha sido tudo menos o que esperava. Melhor em certos aspectos, assustadora em outros. Dante não era o tipo de bilionário que ela imaginava. Ele era engraçado, autodepreciativo, intenso e brincalhão. Fazia-a rir e depois a deixava sem ar com um simples olhar. O telefone tocou enquanto ela destrancava a porta. Emma, conta tudo! Exigiu Chloe, sua melhor amiga, sem nem dar oi. Começa pelo carro e termina dizendo se você mordeu ele de novo. Eu não mordi, suspirou Emma, chutando os saltos para longe com alívio. Mas eu beijei ele num parque, tipo uma adolescente. Progresso, certo? E... O convidei para o casamento Patel Morrison como meu acompanhante. O grito de Chloe quase estourou o tímpano de Emma. Você vai levar um bilionário para o trabalho? Emma Elizabeth Martinez, estou tão orgulhosa que podia chorar. Não é nada demais. Nada demais? Você está apresentando ele ao seu mundo profissional? Isso é enorme.
A voz de Chloe assumiu um tom malicioso. Então, por que não dormiu com ele de novo? Porque estou tentando ser responsável. Responsável é superestimado. Quando foi a última vez que responsável te conseguiu um bilionário? Emma desabou na cama, ainda de vestido. É exatamente por isso que preciso ter cuidado. Isso tudo parece conto de fadas, e nós duas sabemos que eles não existem. Talvez não, mas boas histórias existem. E querida, a sua já é lendária. Garota bêbada morde bilionário, pede ele em casamento com um pirulito de anel, tenta fugir para Havaí e ele ainda quer te ver. Isso é ouro de romance. Minha vida não é um romance. É sim, um pouco. E falando nisso, ele fez de novo aquela coisa com o polegar? Que coisa? Aquela em que ele desenha círculos na sua pele e o seu cérebro entra em pane. Emma gemeu. Como você sabe disso? Porque você me contou. Em detalhes. Ontem à noite. Quando eu te liguei para saber se ainda estava viva. Variante. Standard. Title. Tradução suspense, parte 3. It. Ou 275. Eu não me lembro disso. Você também não se lembra de ter me feito uma videochamada do banheiro dele para mostrar as bancadas de mármore. Mas isso aconteceu. Emma se sentou na cama num pulo. Eu fiz o quê? É. Você estava muito impressionada com o chuveiro dele. Disse que tinha mais jatos que um avião. Pelo amor de Deus, me diga que está brincando. Tenho prints. Emma desabou de volta na cama, a vergonha completa. Nunca mais bebo. Não dramatiza. Sua versão bêbada é icônica. Foi ela que te colocou nesse caos maravilhoso. Chloe fez uma pausa. Então, sábado, hein? O casamento do inferno. Não é tão ruim assim. M. Chloe suspirou. A noiva já mudou o esquema de cores 3 vezes. As sogras se odeiam. E a ex do noivo é uma das madrinhas. É por isso que você precisa de reforço. Emma olhou para o teto, observando as manchas de umidade. Acha que ele dá conta? Um homem que fecha negócios bilionários provavelmente sobrevive a um drama de casamento. E além disso, todo mundo vai estar tão distraído com o seu acompanhante gato que talvez até se comportem. Ou piorem, tentando impressionar ele. De qualquer jeito, vai ser divertido. Chloe bocejou. Eu preciso dormir, mas quero atualizações de hora em hora no sábado e use aquele vestido preto com a fenda. Não posso usar isso no trabalho. Pode, se quiser deixar um bilionário maluco. Confia em mim. Quando Chloe desligou, Emma finalmente trocou de roupa, pendurando o vestido com cuidado no armário ao lado das roupas de trabalho. O contraste era gritante. Terninhos discretos e vestidos profissionais ao lado da única peça que ela comprara com o objetivo claro de chamar a atenção de um homem. O celular vibrou com uma última mensagem de Dante. Bons sonhos, Emma. Tente não morder nenhum travesseiro. Ela riu e respondeu. Sem promessas. Eles são bem mordíveis. Agora estou com ciúmes dos travesseiros. Olha no que você me transformou. Emma plugou o celular no carregador e se encolheu na cama, tocando a marca que ainda desbotava no pescoço. Em menos de 48 horas, o mundo dela tinha virado de cabeça para baixo. Ela devia estar apavorada, devia estar erguendo muros e fazendo listas de razões para nada disso dar certo. Mas em vez disso, adormeceu sorrindo, sonhando com olhos castanhos e beijos perigosos. A semana passou num borrão de trabalho e trocas de mensagens, cada vez mais provocantes. Dante mandava fotos das reuniões do conselho com legendas como preferia estar sendo mordido. Ou essa planilha não chega aos pés da sua cara de tiramisu. Emma se pegava checando o celular o tempo todo, sorrindo feito uma adolescente apaixonada. Na quarta-feira, uma entrega chegou ao escritório. Uma caixinha com o brinco desaparecido e um bilhete. Devolvendo o refém, conforme prometido. Mas a marca de mordida. Essa eu fico. D. Seu assistente, Marcos, espiou por cima do ombro. Quem é D? Ninguém.
Emma respondeu rápido demais, mas o rosto em chamas a denunciou. Meu Deus, você está saindo com alguém! Marcos quase tremia de empolgação. Conta tudo. Não tem nada para contar. Aquele chupão que você está tentando esconder a semana inteira diz o contrário. Emma levou a mão ao pescoço onde o corretivo claramente tinha falhado. Não é o que parece. Parece que alguém marcou território. Parabéns para ele. Marcos sorriu. Ele é gato? Emma pensou nos músculos de Dante, nas mãos, no sorriso que fazia ela esquecer o próprio nome. Ele é aceitável. Sua cara diz que ele é bem mais que isso. Qual é o nome? Dante. Ela se arrependeu na mesma hora em que disse quando Marcos agarrou o celular. Dante o quê? Preciso fazer uma varredura nas redes sociais. Direito de melhor amigo. Emma arrancou o telefone da mão dele. Variante. Standard. Title. Tradução. Suspense. Parte 5. Id. O domicílio 717. O noivo, James, estava escondido da ex-namorada, agora uma das madrinhas, e as duas mães travavam uma guerra fria sobre onde colocar a mesa de presentes. Emma entrou em modo de gerenciamento de crise. Encontrou o Dupata desaparecido na suíte do noivo, sem perguntas, mediou o conflito entre as mães. Resultado, 2 mesas de presentes e designou Marcos para manter a ex longe do bar até o final da cerimônia. Tão focada em apagar incêndios, ela nem percebeu Dante até ouvir o leve cough-cough atrás dela. Pode me colocar para trabalhar, chefe. Emma se virou e imediatamente se arrependeu de todas as decisões que a levaram até aquele momento. Ele estava indecentemente bonito em um terno grafite. O paletó jogado de lado, as mangas da camisa arregaçadas, revelando antebraços que não tinham direito de ser tão atraentes. Você chegou cedo, conseguiu dizer. Você disse que precisava de ajuda. Ele ergueu uma sacola. Trouxe suprimentos. Marcos me mandou uma lista. Emma espiou dentro da sacola. Grampos, alfinetes, removedor de manchas, antiácidos e várias garrafas de champanhe. Você trouxe champanhe de emergência para a coordenadora, não para os convidados. Marcos disse que você ia precisar até o meio-dia. Marcos vai ganhar um aumento. Emma pegou a sacola, agradecida. Certo, primeira tarefa. Os programas da cerimônia estão em caixas na entrada da capela. Precisam ser colocados nas cadeiras, intercalando as versões em hindi e inglês. Deixa comigo. Ele começou a sair, mas parou e olhou para trás. A propósito, você está linda. Muito profissional. Emma olhou para o vestido preto simples, o da fenda que Chloe tinha insistido, e os sapatos confortáveis. Esse é meu visual fundo neutro, para misturar com o cenário. Confia em mim, você não está se misturando a nada. O olhar dele parou um instante na fenda, revelando um vislumbre de perna quando ela se movia. Esse vestido é criminoso. Vai trabalhar antes que eu te arrume algo mais pesado para carregar. Ele sorriu e foi embora, deixando Emma tentando lembrar o que estava fazendo antes que ele bagunçasse completamente seu raciocínio. As 2 horas seguintes passaram em um caos meticulosamente controlado. Fiel à palavra, Dante se envolveu em tudo o que ela pedia. Organizou programas, ajudou o florista com ajustes de última hora e até acalmou uma daminha que decidiu odiar o próprio vestido. Você é bom com crianças, comentou Emma, observando-o convencer a pequena Aisha de que seu vestido era, na verdade, um disfarce de princesa. Tenho uma sobrinha da mesma idade, mesmas opiniões fortes sobre moda. Ele se levantou, batendo o pó dos joelhos. Qual é a próxima missão? Antes que Emma pudesse responder, uma voz aguda cortou o ar. De jeito nenhum. Os programas deviam ser marfim, não brancos. A mãe da noiva tinha chegado. Emma colou um sorriso profissional no rosto e interceptou a senhora Patel antes que ela invadisse a capela. Os programas são marfim, senhora Patel. A iluminação aqui só os faz parecer mais claros. Não venha me manipular, mocinha. Eu sei muito bem diferenciar branco de marfim. Dante entrou em ação.
com uma suavidade quase ensaiada, colocando uma mão firme na parte inferior das costas de Emma. Senhora Patel, disse ele com o charme de um diplomata experiente, esses programas estão absolutamente perfeitos. O tom de marfim que a senhora escolheu combina lindamente com o dourado do relevo. Senhora Patel se iluminou, crise esquecida num piscar de olhos. Ah, bom, sim. Eu realmente passei horas escolhendo o tom exato. Variant, Standard, Title, Tradução Suspense, Parte 6, Final. ID 827718. Emma lançou um olhar de gratidão a ele enquanto a senhora Patel se afastava satisfeita. Ao redor, o salão vibrava com expectativa. Flores impecáveis, convidados acomodados, o ar carregado de amor e de promessas. Meu herói, murmurou ela. Sempre, respondeu Dante, encostando um beijo suave em sua têmpora. Agora vá fazer sua mágica. Eu estarei bem aqui quando você precisar. E ele estava. Em cada segundo daquele caos deslumbrante, cruzando olhares durante os votos, tocando-a de leve quando tudo parecia sair do controle, brindando com champanhe quando Priya e James finalmente se beijaram como marido e mulher. Quando a recepção chegou ao fim e os últimos convidados partiram sob o céu estrelado de Miami, Emma finalmente se permitiu respirar. Tirou os saltos e se sentou nos degraus do terraço, observando as equipes de limpeza transformarem o caos em ordem. Você conseguiu, disse Dante sentando-se ao lado dela. Outro casamento perfeito. Nós conseguimos, corrigiu Emma, encostando-se nele. Eu não teria dado conta sem meu assistente. Assistente? Prefiro cúmplice. Ele a puxou mais perto. Ou talvez futuro marido. Tem um bom som, não acha? Emma riu, lembrando-se daquela primeira noite insana. Ainda tem algum daqueles anéis de pirulito? Dante se mexeu, pegando algo do bolso. Na verdade, tenho isso comigo a semana inteira, esperando o momento certo. Não era um anel de pirulito. Era uma aliança simples de prata com uma única pérola. Elegante, única, perfeita. Não é um anel de noivado, apressou-se em dizer. É só uma promessa, de que isso é real, de que eu não vou a lugar algum, de que cada dia com você é melhor que o anterior. Emma olhou para o anel, depois para ele, aquele homem lindo e completamente fora de qualquer lógica, que tinha virado o mundo dela de cabeça para baixo do melhor jeito possível. Você sabe que vou te morder de novo, né? Disse ela, com lágrimas brilhando nos olhos. Estou contando com isso. Ele sorriu, deslizando o anel no dedo dela. Pro resto das nossas vidas. Ela o beijou sob as estrelas de Miami, sentindo o gosto do para sempre nos lábios dele. Ao longe, o som do oceano ecoava, testemunha silenciosa de uma história de amor que começou com tequila e uma mordida e terminou com uma promessa de que aquilo era só o começo. E você? O que achou da história deles? Deixe sua opinião nos comentários. De 0 a 10, qual seria sua nota? Inscreva-se no canal, ative o sininho e confira mais histórias emocionantes clicando nos vídeos ao final. Saca, Paul?